nós estamos exatamente no Vale do Getsemane, aqui onde Jesus teria sido preso pelos soldados romanos a mando de Pôncio Pilatos nas vésperas da sua crucificação. Esse é o verdadeiro Jardim das Oliveiras. Você pode observar uma porção de oliveiras com 2000 anos de existência, pelo menos. É realmente fantástica essa região, e para quem acredita em história e para quem acredita em religião, na religião católica, na religião que tem Jesus como Filho de Deus e também como Deus, é o local mais espetacular de todos, porque sem dúvida nenhuma está conservado, como terá sido sem nenhuma questão há 2000 anos passados. Pelas pessoas que creem em Jesus, esse local super importante para a gente entender um pouquinho, de acordo com o ponto de vista cristão, um pouquinho da teologia cristã. Aqui em Jerusalém, Jesus não faz milagres. Vamos lembrar um pouco da história de Jesus. Jesus é visto, não é somente Filho de Deus, é o próprio Deus. Jesus é Deus que se encarnou. E aqui a gente vê Jesus numa maior identificação com seres humanos. Aqui é o local onde Jesus faz sua agonia depois da última ceia. Vamos lembrar um pouquinho? Jesus da última ceia, ele desce para cá, para esse jardim com mais os 11 discípulos dele. E aqui ele se afasta com mais 3 discípulos, pedindo a esses 3 discípulos: não vão dormir, tomam conta de mim, ficam de olho. Mesmo assim, Jesus se afasta deles e começa a se agoniar. Pai, afasta esse cálice de mim. É muito interessante ver, porque aqui em Monte das Oliveiras, Jesus chora 3 vezes. E aqui, nesse local da agonia, a gente vê que, de acordo com o ponto de vista cristão, é o local onde Deus se identifica com seres humanos. Ou seja, aqui, Ele, o mesmo Deus que se encarnou, que vai ser crucificado daqui a um dia, Ele se identifica com seres humanos numa maior agonia. Daqui a pouco, aqui, nesse local próximo aqui, Ele vai ser traído também. Então a gente vê aqui uma maior identificação com seres humanos. Vamos lembrar que teologicamente esse local, ou a ideia da história da salvação, de acordo com o ponto de vista cristão, é a expressão de amor de Deus, que faz tudo para se identificar com seres humanos, para salvar os seres humanos do velho pecado, do antigo pecado de Adão e Eva, e a maior expressão dele se manifesta na absoluta identificação com seres humanos, na agonia, na traição e na cruz. Essa é a oliveira mais antiga do Jardim das Oliveiras. E é muito simples, porque pela raiz a gente pode chegar tranquilamente a essa conclusão. E ela continua produzindo. Como pode, com 2000 anos, uma árvore continuar com a sua produção? É realmente impressionante. Vale a pena a gente lembrar da importância da oliveira nos tempos antigos, e por isso a gente vai entender, assim que a gente vai entender, qual é a importância teológica e simbólica da oliveira. A oliveira era a fonte de luz dos tempos antigos. Por isso, até hoje, na simbologia cristã, a oliveira sempre dá o símbolo da luz. Outra coisa que a gente pode ver é uma característica que existe somente na oliveira aqui. Se você corta o tronco, vai nascer mais um galho. Ou seja, para as pessoas que creem, esse fato pode até servir como parafrasear a ressurreição de Jesus. A gente corta o tronco e vai nascer mais um galho. Então, são características interessantes que levaram a oliveira a ser uma planta sagrada até, tá bom? É uma planta que se consagrou com o passar do tempo por causa dessas características. Hoje ela se encontra protegida
coisa que há algum tempo atrás não era, por uma grade de ferro. Essa igreja, essa basílica que está na nossa atrás de mim, é a igreja ou a Basílica da Agonia. Nesse local, de acordo com a tradição cristã, é o local onde Jesus se agoniou, aonde ele se expressou como um ser humano, tá? É muito interessante ver que aqui em Jerusalém, Jesus ele se expressa como um ser humano, como um de nós, a maior identificação de Deus aqui na Terra, quando ele faz essa agonia aqui. Dentro da igreja a gente vai ver uma pedra debaixo do altar. De acordo com a tradição, exatamente naquela pedra, Jesus se agoniou, chorou para o seu Pai que está no céu: Pai, afaste esse cálice de mim. O que quer dizer essa afaste de mim esse cálice? Ou seja, naquele momento, Jesus, como um ser humano, já entendia o seu destino. Ele já sabia que um dia depois ele ia ser levado à cruz. E por isso, ele chora como um de nós. E é muito legal ver isso aqui. Outra coisa, essa história de Jesus, ela se expressa aqui na igreja, na arquitetura dessa igreja. Quando Antonio Berluzzi, o italiano, construiu essa igreja, planejou essa igreja, ele colocou essa igreja como a maior expressão dessa história. Na parte de fora, a gente pode ver a parte humana de Jesus, a parte mais extravertida. Na parte de dentro, que a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai ver o sentido divino de Jesus, tá bom? Então aqui a igreja tem o propósito de mostrar os dois sentidos de Jesus. Outra coisa interessante, que essa igreja foi construída por 12 nações que contribuíram e deram dinheiro para a construção dessa igreja. Uma dessas nações é Brasil. Então a gente vai achar e procurar a cúpula do Brasil, tá bom? Então em qualquer lugar tem aqui um sentido brasileiro. Estamos